sejam muito bem-vindos a esse vídeo que vai compartilhar com vocês perguntas frequentes que se fazem numa entrevista de emprego para empregos no exterior especificamente. Estamos com o nosso convidado Caio e eu vou ficar aqui do outro lado da telinha nas câmeras dizendo hello e fazendo a entrevista com este senhor aqui. Bora lá? Vamos começar? Bora. Então, já que o vídeo é sobre entrevistas, Caio, nos conta quais são as etapas que alguém tá aí pode estar querendo saber a respeito de uma entrevista de emprego. Geralmente, as empresas do exterior vão ter de 3 a 4 etapas no processo de entrevista com você. Essas etapas, às vezes, pode ser que eles te convidem para ir para lá e faça 2 ou mais de uma vez só. Às vezes, realmente vai ter ligações diferentes e tudo mais, mas geralmente é em torno disso aí, 3 ou 4 etapas. As etapas são a introdução, que você vai ter com a empresa, e eu digo 3 a 4 porque às vezes essa introdução é completamente separada da empresa, porque você vai estar conversando, na verdade, com alguém de recursos humanos ou com alguém, um recrutador, por exemplo, que está te botando para falar com a empresa. A segunda etapa seria realmente uma entrevista com recursos humanos, para você conversar sobre quem você é e por que você seria uma boa adição para a empresa. A terceira etapa seria geralmente um teste técnico ou até mesmo uma entrevista técnica. Depende muito de empresa para empresa, pode ser que seja só uma conversa, pode ser que seja realmente algo mais de você escrever e provar que você sabe o que você está dizendo que sabe. E finalmente uma entrevista final, que geralmente é para discutir termos, para poder já dar uma oferta para você e dizer, beleza, a gente vai dar oferta até o final do dia, até o final da semana, algo assim. E também para você ver se realmente é aquilo que você quer para você. E agora que a gente já sabe que as entrevistas têm essas etapas, ou às vezes pode ter mais, ou até mesmo menos, mas basicamente, quais são as perguntas específicas quando você está numa introdução com o pessoal dos recursos humanos, Caio? Algumas perguntas que são muito interessantes de você lembrar de fazer nessa etapa de introdução, como você está se introduzindo à empresa, e na verdade a empresa também está se introduzindo a você, é importante você saber e mostrar que você tem interesse na empresa, que você procurou saber, que você pesquisou. Então, por isso, é importante você fazer esse tipo de pergunta. Qual é a pergunta? Quem fundou a empresa? Quando ela foi fundada? E quais são os tipos de projetos que a empresa está fazendo? Isso não somente na forma de pergunta, do tipo que você pode esperar isso ser feito para você e você ter que responder, como também você já mostrar de cara que você sabe esse tipo de informação. Por exemplo, você pode dizer, eu já sei, por exemplo, que vocês foram fundados em tal dia, por tal pessoa, eu sempre achei muito interessante o tipo de projetos que vocês fazem. Então, esse é o tipo de coisa que é muito importante e interessante de você fazer durante essa primeira etapa, para você mostrar realmente que você tem interesse na empresa. E o que é que eles perguntam sobre você como pessoa, como profissional e até mesmo como indivíduo, né? É isso. No caso, como eu falei antes, essa às vezes é ainda na primeira etapa, às vezes já é na segunda etapa do processo de entrevista. E o que o Priscila falou foi exatamente uma das perguntas que é muito comum de ser feita. Tipo, eles perguntam pra você, quem é você? Fale um pouco sobre você. E geralmente quando eles fazem essa pergunta pra você, eles não querem saber, o que é que tu faz no teu dia a dia, ou qual é o teu nome, ou isso e aquilo. Não, eles estão vendo o teu currículo, eles já te convidaram para fazer entrevista porque eles acreditam que tu deve ser um bom candidato e tudo mais. Então, o que é que eles estão querendo de você? Eles querem que você passe por todo o seu currículo, explicando, pontos altos e pontos baixos da sua carreira, por que você foi um bom candidato quando você estava no emprego anterior ou em 2 empregos anteriores, porque o que é um ponto positivo seu, um ponto negativo, uma coisa forte sua ou uma coisa que é fraca. Eles querem realmente que você explique quem você é, que você meio que, como a pessoa fala, se venda. Para assim eles poderem dizer, beleza, realmente esse cara aparenta ser um bom candidato e a gente pode prosseguir com ele. Isso é tudo que normalmente perguntam sobre você, Caio? Não, exatamente. Muitas vezes eles vão fazer diversos outros tipos de perguntas e também dá espaço para você fazer perguntas para a empresa, mas algo que é bom você estar preparado é exatamente você saber dizer o porquê você está escolhendo aquela empresa, porque você está dando a chance para fazer esse tipo de processo. Porque como a gente já falou em outros vídeos, que você pode acompanhar aqui em algum lugar quando aparecer, que o processo de entrevista não é só porque eles estão te entrevistando, você também está entrevistando a empresa. No final das contas, é uma venda mútua, digamos assim. Você está vendendo seus serviços e a empresa está vendendo os benefícios, o salário e tudo mais para você.
Então você tem que saber direitinho o porquê você está querendo ir para aquela empresa, o que é que está chamando a atenção, se é simplesmente porque eles pagam bem, se é simplesmente porque você ouviu dizer que a empresa é boa ou não, e por aí vai. Tá gostando desse vídeo? Já aproveita nesse exato momento, aperta aí o botão do like, deixa o seu joinha nesse vídeo pra gente saber que você gosta de vídeos como esse. Já se inscreve se ainda não é inscrito ou inscrita, ativa as notificações pra fazer parte da nossa família e sempre estar informado de vídeos muito interessantes que tem aqui no nosso canal. E agora que a gente já falou pra vocês meio que essas receitinhas iniciais sobre a introdução, sobre quem você é, a nossa próxima etapa são os testes ou as perguntas técnicas que se fazem nesse tipo de entrevista no exterior. Seja para a área de tecnologia, que é a área do nosso entrevistado, o senhor Caio, ou seja também em outras áreas, eles vão testar as suas habilidades técnicas. E aí, quais são as perguntas mais frequentes que existem, senhor Caio? Como a gente não pode falar somente da minha área, a gente tem que dar algo mais genérico, porque pode ser que você seja de uma área completamente diferente. Então, seria importante realmente você estar preparado para alguns tipos de perguntas. Quais são os tipos de perguntas que a gente vê que é muito comum eles fazerem? Uma delas é como você resolve tal tipo de problema no seu dia a dia. Por exemplo, para mim, que sou um programador, pode ser que eles digam: se tu se encontra com um problema de poder alinhar um personagem a outro personagem que está na frente, saber dizer se realmente o segundo personagem está na frente do primeiro ou não. Como é que você resolve esse tipo de coisa? Se você é uma professora, eles poderiam perguntar para você: se um aluno chega para você e começa a falar palavrão no meio da aula, ou começa a pular, gritar e tudo mais, o que é que você faz nesse tipo de situação? E isso seria algo que você pode encontrar no dia a dia, algo no trabalho normal, digamos assim. E aí isso já leva ao segundo tipo de pergunta que pode acontecer, que é tipo, para um caso extremo, para um desafio, digamos assim, como é que você lida com isso? Como é que você resolve? E como é que você já fez no passado? Então, esteja preparado a falar de algo que já aconteceu no passado, de um problema que você enfrentou, como é que você resolveu ele e por que você fez a diferença naquilo dali. Porque, às vezes, eles podem estar realmente querendo saber, será que ele é o tipo de pessoa que, se eu deixar sozinho, ele consegue resolver? Será que ela é o tipo de pessoa que, se ela encontrar uma bronca, ou se ela tiver algum tipo de conflito, ela vai conseguir resolver isso sozinha? Ou ela vai precisar de ajuda, ou ela vai pular fora, ou ela vai chorar, ou ele vai chorar. Então, assim, esteja pronto para esse tipo de coisa. E como a gente está falando de técnico, é muito provável que eles vão fazer perguntas relacionadas realmente ao que você faz no dia a dia. Se você está numa vaga de programação, eles podem perguntar coisas sobre a linguagem de programação que você está fazendo, que você vai estar trabalhando. Podem perguntar sobre coisas de matemática, coisas de física que você pode estar usando no dia a dia. Se você é professor, eles podem estar usando de técnicas de psicologia ou de técnicas realmente de ensino que você possa ter aprendizado e por que você está usando aquele tipo de coisa. Então esteja pronto a responder esse tipo de pergunta e não somente a responder, como também apresentar para eles outras formas que você pensaria para poder resolver aquele tipo de problema. Não simplesmente responda a pergunta e fique por isso. Você seja criativo, mostre para eles que você tem iniciativa e que você não precisa esperar que eles façam algum tipo de pergunta para você estar respondendo. E essa última parte é uma das mais especiais, que as pessoas mais gostam e talvez estavam esperando aqui no vídeo. Como é que é uma oferta? Como assim? Eles vão dizer quanto que vão lhe pagar? Será que pagam bem no exterior? Isso aí já é assunto para outro vídeo. Mas quais são normalmente as perguntas frequentes que fazem na hora de te darem uma oferta ou na hora que você está discutindo as ofertas? Eles perguntam ou é mais uma coisa direta, Caio? Como todas as outras etapas, é algo que depende muito de empresa para empresa. Muitas vezes você vai ter algo que é mais amigável, outras vezes você vai ter algo que é mais sério, que é mais realmente direto ao ponto. Mas algo que é muito comum de acontecer nessa etapa de oferta é exatamente a questão de você conseguir negociar com a empresa. Então esteja disposto e preparado a fazer várias perguntas, porque essa é a última etapa basicamente que você tem para fazer isso. Quando você terminar essa etapa, se você realmente vai em frente com a empresa, eles vão te oferecer uma oferta, eles vão te dar um documento oficial dizendo que eles estão estendendo aquela oferta para você, que você tem que aceitar ou não. Então, todo tipo de pergunta que você tiver para fazer, esse é o momento. Um tipo de pergunta que é muito interessante de você fazer é: quais são os tipos de benefício que eu tenho e quando é que eles vão começar? Por quê? Porque às vezes as empresas vão dizer que você vai ter X benefícios, mas isso só vai valer quando você terminar o tipo de probatória. E aí é que cai a casca de banana, porque às vezes a empresa vai botar você em 6 meses de probatória,
às vezes é 3 meses de probatório. Então, todos aqueles benefícios que você achava que você ia ter, pode ser que só cheguem, na verdade, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Você não vai estar exatamente feliz com isso. Outra pergunta que é muito interessante que você está preparado para fazer é sobre suas férias. Como você sabe, cada empresa vai ter um tipo de política, algumas empresas vão ter mais dias, outras vão ter menos dias, algumas empresas vão lhe ajudar com questão de saúde, outras não. Faça lá logo esse tipo de pergunta, porque você não vai querer chegar no dia do trabalho, tá precisando tirar férias, a gente não pode te dar férias agora porque tu ainda não fez X meses de trabalho. Ou a gente não vai pagar para tudo e tu ficar doente agora porque tu ainda não é elegível. Outra pergunta muito interessante, importantíssima de fazer é: e meus projetos pessoais? Qual é o tipo de política que a empresa tem? Por quê? Porque vai ter empresa que vai dizer para você que enquanto você estiver trabalhando para ela, tudo que você fizer é da empresa e não é negociável. Ou seja, se você tem um negócio à parte, se você faz freelancer, ou se você faz uma arte, ou se você quer abrir uma empresa nova, o que for, é deles. A não ser que você realmente discuta isso antes, já deixe claro para eles, ó, não quero isso na minha oferta não quero isso no meu contrato não, eu não aceito isso. E aí pode ser que seja discutível. E até mesmo você vai saber antes se é algo que vale a pena para você ou não, porque quando vê, é um fator determinante para você não seguir em frente com essa vaga. Até quando eu posso dar minha resposta? Por quê? Porque às vezes a empresa pode estar desesperada, ou pode estar fazendo de tudo para você estar entrando na empresa amanhã, que pode ser até mesmo uma bandeira vermelha, como o pessoal diz. E às vezes a empresa está tranquila e está dizendo, não, pode ser que você esteja em outros processos, a gente vai esperar, a gente acredita que a gente é bom, e você pode tomar a sua decisão de acordo com a forma que você quiser fazer. Então realmente esteja bem preparadozinho, bem no trinque para poder dizer e fazer esse tipo de pergunta, chegar para eles e dizer, e aí, até quando eu posso responder vocês? Acho que talvez seja a mais importante de todas posso ter se inscrito? Porque nada adianta você estar fazendo todo esse processo de entrevista, ter sido prometido 1000 maravilhas, talvez que eles iriam te dar 100 dias de férias no ano, ou que iriam te dar o melhor salário do mundo, ou o que for, se você não tiver isso por escrito. Então, faça de tudo, para tudo que eles estão falando lá para você, que estão prometendo para você, esteja garantido na oferta escrita que eles vão dar para você, que você vai assinar e que eles vão assinar também, e que posteriormente esteja no seu contrato. Uau, quanto conteúdo legal, interessante que vocês acabaram de receber diretamente do nosso coração para vocês. Perguntas que a gente viu nas nossas experiências aqui, que aconteceram toda vez que a gente foi fazer entrevista, basicamente. Tinham ou essas etapas, ou basicamente essas perguntas. Por isso a gente espera ter abençoado a sua vida e que você tenha gostado, já tenha clicado no like, já tenha compartilhado aí com todos os seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que vão gostar de receber um conteúdo como esse. E a gente espera com toda certeza no próximo vídeo. Vamos deixar vocês com vídeos aqui do lado para vocês acessarem e conferirem mais conteúdo interessante para a sua vida. Beijo e até mais! Tchau! Tchau! Muito obrigada, Sr. Caio, pela sua participação, atenção e companhia. Tchuru!